Deus almeja a prática da palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz. Como vocês estão? Estarei orando para que seu dia, o nosso dia, seja abençoado e guardado pelo Senhor. Amém? Vamos continuar o nosso devocional em Ezequiel no capítulo 33, dos versículos 21 ao 33 agora. Antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas juntos estudarmos a palavra santa do Senhor. Amém? Posso contar com sua ajuda? Vamos então ler a palavra do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Irmãos, você já usou um GPS e ele manda entrar à direita e você não obedece e entra à esquerda? Assim era a nação de Israel para com as palavras de Deus. Nestes textos do devocional, veremos Ezequiel enfatizando as palavras do Senhor e sua importância, pois Deus almeja a prática de suas palavras. O que ouve e se aprende do Senhor deve se pôr em ação. Sem isso, de nada adianta o conhecimento e o seu chamado. Será uma videira sem frutos, pois um povo que não exercita as palavras do Senhor é alguém que não deseja se submeter ao Deus Criador. Assim como uma pessoa que usa o GPS não acreditar na orientação que ele ensina para o local desejado. Diz o texto do devocional que um homem escapou de Jerusalém, ou seja, escapou da morte naquele momento, e veio a Ezequiel e disse que a cidade caiu. E viu Ezequiel nessas palavras o incentivo de Deus, que sua profecia havia se cumprido. A.B. Davidson expressa que a confirmação pelos fugitivos de todas as suas previsões anteriores deu ao profeta ousadia para falar de novo. Ele havia predito que a queda da cidade por causa de seus pecados e sua profecia foi confirmada. Os que permaneceram na terra continuavam nos pecados pelos quais a cidade caiu, e seu destino certamente os alcançará. O julgamento deve ser realizado até que as ofensas cessem. Veja, irmãos, que aquele que não pratica a palavra do Senhor com certeza fará ofensas a Deus, e isso só melhorará quando desenvolver e pôr em prática a sua palavra. O povo que estava ainda no mal em Jerusalém, mesmo após a sua ruína, era porque eles não queriam se submeter ao Senhor. Eles ouviam os profetas, liam as leis e decretos de Deus, mas o principal, que era praticar, eles não faziam. Ao contrário, eles faziam tudo de errado. Eles não temiam mais a Deus. Por isso o Senhor sempre lembrava a eles em suas palavras a frase: eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Um povo, irmãos, que não teme a Deus é um povo que não acredita nele ou não imagina que Deus o puniria por seus atos, pois há décadas que o mal prevalecia neste povo desobediente. Contudo, o dia do maligno pagar por seus atos sempre chega. Nada fica em oculto, irmãos, que não venha a ser revelado. E a hora deles pagarem aqui mesmo na terra chegou, e nada e ninguém poderia interpor. Vamos ver algumas cegueiras deles e suas maldições por não seguirem, ou seja, não praticarem a palavra de Deus. Primeiro, o povo comia um sangue que a lei proibia. Lendo Levítico 19:26 diz: não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhações nem feitiçaria. Mas qual o motivo dessa lei? Gênesis já explicava isso no capítulo 9, versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida.
Entende isso de Deus? O povo também fazia rituais idólatras e práticas de feitiçarias com deuses estrangeiros. Enfim, tudo que era proibido eles faziam. Parece uma criança birrenta, mimada, que tudo que os seus pais disseram para não fazer, eles faziam. E tudo era para fazer, estes não faziam. E pior, ainda queriam as bênçãos de Deus, queriam novamente a terra dos seus antepassados. No versículo 26 diz que o povo e seus líderes faziam coisas repugnantes e queriam as bênçãos de Deus. E o Senhor continua a falar que eles contaminam a mulher do próximo e queriam as bênçãos de Deus. Impressionante, não é verdade, irmão? Será que nos tempos atuais mudou alguma coisa? Não, irmãos. Tanto em Jerusalém antigo como em todo o mundo está assim mesmo. As pessoas fazem o mal e ainda querem as bênçãos de Deus. Estes ignoram as palavras do Senhor, do Deus Criador, e os ensinos de Jesus e as instruções de seus apóstolos e ainda reclamam quando não estão sendo abençoados por Deus. E depois questionam o Senhor o que fez de errado. Impressionante isso. Querem as bênçãos de Deus? Então façam o que o Senhor almeja, que é a prática de suas palavras. No versículo 30, Deus é claro ao afirmar ao profeta que os compatriotas dele, ou seja, seus irmãos judeus, até diziam: venham ouvir a mensagem da parte do Senhor, isto é, parece até interessados externamente. É quando no versículo 31 vemos Deus afirmar que eles nunca as põem em prática. Deus fala que eles, primeiro, sabem o que deve fazer e não fazem. Segundo, sabem que estão errados e não querem consertar. Terceiro, sabem que seu erro, seu pecado levará à morte, mas não abandonam, ou seja, gostam do erro, do pecado e do mal. Eles eram daqueles que se achavam que Deus não os puniria. Diziam que Deus não é ruim para que os punam, pois somos seu povo, diziam eles. Entretanto, o Senhor enfatiza que eles saberiam que Deus é o Senhor. Isto era uma manifestação de Deus, afirmando que o mal deles sempre foi reprovado pelo Senhor e um dia a conta iria chegar. Eles com a boca expressam devoção, mas o coração está cheio de erros e intenções malignas. Esse é o cuidado que devemos ter, irmãos. Vamos praticar a palavra de Deus. Ele almeja isso de sua igreja, nós. Esses dias eu vi um YouTube chamado Luciano César e dizia ele que Jesus não nasceu como a Bíblia diz. Ele também diz constantemente que a Bíblia está errada na maioria dos assuntos e que foi adulterada. E agora mais uma dele. Disse que Jesus não nasceu de Maria na manjedoura através de uma mulher virgem, como a Bíblia diz. Ele parece ser uma pessoa boa. Alertou muita gente com muitas coisas importantes. Mas, quando se refere à Bíblia, ele sempre tem errado. Sem conhecimento, sem estudos, ele só fala, não busca o conhecimento da verdade. Com isso, a ministração dele a seu público se transforma em heresia e pode deixar muita gente sem fé na palavra. Sempre tentaram deturpar a palavra de Deus e hoje não é diferente. Infelizmente, se ele assim continuar e não se arrepender, logo terá consequência de seus atos. Nada fica impune. É quando Deus, irmãos, no versículo 32, diz que eles não eram nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz, que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as palavras de Ezequiel, mas não as põem em prática. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, finalizo agora com a palavra do próprio Jesus em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 e o 26, que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas
Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre areia. Qual você escolhe ser, irmãos? Um insensato ou um servo fiel e prudente, que pratica as palavras de Deus e de seu Filho Jesus? Deus almeja que você ponha em prática o que aprende dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse devocional, pela leitura da Tua palavra em Ezequiel, Deus. Obrigado, Pai. Importante entendermos que o Senhor almeja que venhamos a praticar a Tua palavra. E Tua palavra diz, nesses textos, que não devemos ter uma devoção da boca para fora, ó Deus, mas o coração e a mente está com interesses e práticas erradas. Que possamos, ó Deus, praticar e fazer o bem, porque até mesmo aqueles que estavam lá com a cidade destruída, Jerusalém, ainda continuavam no mal. Será que não aprende? Muitas vezes Deus coloca coisas em nossas vidas para nós aprendermos e voltarmos para o Senhor, deixarmos de mal aquelas coisas que incomodam, que os senhores consideram erradas ou até repugnantes. Então, minha oração é essa, para que todos nós, eu, você, possamos entender isso, que venhamos sim a praticar a palavra de Deus, a praticar as coisas corretas. Deus nos ensina, Jesus veio e nos ensinou e deixou também os apóstolos para que possamos ter a palavra do Senhor ministrada de forma suficiente para nossas vidas e viver aqui na terra na presença do Senhor. Essa é a minha oração, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.